Vamos lá. Vamos à última aula do nosso semestre. Capítulo 15 da Gênese. Deixa eu colocar para compartilhar. Vocês estão conseguindo ver aí em modo apresentação? Ainda não. Ele está com na lateral, à Então, esquerda, peraí, peraí, ainda está aparecendo as telinhas. peraí que eu vou fazer diferente. Agora eu abri. Agora sim, né? Ah, Agora, sim, com Show. certeza. Vamos lá. Deixa eu minimizar vocês aqui, tirar daqui. Vamos tirar essa parte e botar para cá. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? O capítulo 15, tá? Milagres do... A gente vai dar continuidade da aula da semana passada que a Mônica deu. E o capítulo 15 nós falaremos do item 26 ao 67, tá bem? Da Gênese. Então, o que contém aí, né? Nesses itens, né? Numerosas curas operadas por Jesus, ressurreições, Jesus caminha sobre a água, transfiguração, a gente vai falar um pouquinho. Falaremos assim, daremos uma pincelada de algumas passagens de Jesus, né? Eu não vou contar a história, a gente vai falar de alguns conceitos para a gente, porque a história todos vocês já sabem, né? A gente vai falar aí, trazer alguns conceitos sobre essas histórias, essas passagens, né? Que Jesus esteve. Falaremos da tentação de Jesus, da aparição de Jesus, e do desaparecimento do corpo de Jesus, né? Que fica um pouco no ar aí, se de fato Jesus desapareceu, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí, a gente vai dar uma pincelada sobre esses itens, tá bom? Do 26 ao 67 do capítulo 15 da Gênese, tá bem? Então eu quero aí que vocês liguem os áudios, se for possível, e a gente vai falar um pouquinho das numerosas curas operadas por Jesus. Então, eu tenho uma perguntinha para vocês aí. Eu quero saber de vocês, me respondam. Quem Jesus curava e o que ele curava? Respondam aí para mim. eu acho que Jesus curava as pessoas que precisavam ser curadas. E o que ele curava? Ele não curava o corpo físico, ele curava a alma das pessoas. Então, ele curava as pessoas a mudarem de vida, a quererem mudar de vida. Isso. Perfeito, Miriam. Quem mais? Eu concordo. Quem discorda? Quem vocês acham que Jesus curava? Vamos lá, pessoal. Quem Jesus curava e o que ele curava? Eu concordo com a Miriam. Eunice concorda? Quem Quando Ele ele fala, curava Beatriz, o espírito, né? ele curava o espírito, as tá? moléstias morais também. Tá. Quem mais? Todo mundo concorda com o que a Miriam e a Eunice falaram? Eu concordo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, peraí, no chat. Na Paula, sim. Vamos lá. Então, quem Jesus curava? Jesus curava um nicho específico da sociedade? Não, Jesus cura... somente. Pode falar. Desculpa. Não, Não, pode desculpa, falar. continua. Eu Jesus... creio que. Ah, vai. Bom, eu acho que ele curava as pessoas que tinham fé, na verdade, a pessoa que acreditava e com conseguia curar o corpo através da fé, mas ele curava a alma. É assim que eu penso. Tá. Se eu estiver errada, não sei. Aqui, ó, a Sandra fala o seguinte: ele curava o povo, curava o espírito e o corpo. Vamos lá. Quem Jesus curava? Jesus curava a todos. Perfeito? A todos. Quem Jesus curava? A todos, tá? Independente aí de raça, credo, religião, Jesus curava a todos, ok? Karina, mas Jesus curava aquelas pessoas que faziam mal a outras? Curava.
Jesus curava, né? Porque na realidade, a gente vai falar um pouco em aula, eu já vou dar o spoiler. Quando Jesus era perguntado, né, se ele curava, ele falava que ele não curava, que nós mesmos nos curávamos. Por quê? Por conta das nossas intenções, por conta dos nossos arrependimentos. Porque aí, automaticamente, a nossa consciência, né? Só para vocês poderem entender, quando Jesus, e já é dito no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Jesus, o que ele curava? Jesus curava o espírito, não é? É o espírito. O importante não era a cura física, era a cura do espírito. Tanto que Jesus, né, é o médico das almas. Não é isso que a gente lê nos livros? Então, Jesus curava todos, Jesus curava o nosso espírito, tá? Então, assim, como é que ele realizava, né? O que era dito, o que os espíritos nos disseram, né? Como que foi? Ele conseguia, Jesus tinha um fluido, né? O fluido de Jesus era tão intenso, o perispírito de Jesus era tão tênue. Deixa eu ver quem está com. Só para eu poder explicar aqui. Senão, na hora de ouvir a aula, vocês vão brigar comigo. Vai estar cheio de ruído. Jesus era tão evoluído que o seu fluido, o magnetismo que ele emanava, o seu perispírito, ele tinha um alcance absurdo, né? Porque todos nós podemos fazer isso? Todos nós, desde que nos tornemos espíritos evoluídos, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente consegue ter controle dos nossos fluidos, mais a gente consegue ter controle de orientação dos nossos pensamentos, do nosso magnetismo, e Jesus conseguia, né? Jesus conseguia operar as curas, né? Com o olhar, com a imposição de mãos, com o pensamento. Jesus conseguia fazer isso, né? Mas ele sabia que estas pessoas com as quais passaram por ele, né? E todas essas passagens são indivíduos que, em determinado momento, se arrependeram. Se arrependeram, né? Então, Jesus conseguia olhar o nosso espírito, Jesus conseguia olhar a nossa consciência, e automaticamente ele já entrava em contato conosco e operava aí, ele nos auxiliava, né? Porque ele conseguia perceber a nossa intenção. Então, automaticamente, nós nos alimentávamos desse amor dele, desse fluido, tá? Esse fluido que ele emanava, e automaticamente nós nos melhorávamos. Claro que aconteceram muitas situações em que, nesses momentos, Jesus conseguia nos curar, mas posteriormente, essas pessoas que foram curadas, né? Com o auxílio, nós nos curamos com o auxílio de Jesus. Em determinado momento, a gente se arrepende desse caminho reto que a gente estava seguindo, e por conta do nosso orgulho e egoísmo, a gente entra para a esquerda. E aí a gente cai de novo, né? E aí a gente volta a ficar. Tem a história dos leprosos, que ele curou, ele auxiliou, né, na cura de um leproso, e logo depois, na sequência, depois de uns anos, ele volta, né, com as feridas e volta a ser leproso, né, por conta do pensamento, das ações, das atitudes. O que acontece na nossa vida de hoje, não é? Vocês percebem que tem algumas pessoas que a gente sempre vê que elas estão nos altos e baixos, ou está sempre com dor de cabeça, ou está sempre mal-humorado, ou está doente, vez ou outra não está doente. Aí você começa a pensar, você fala, nossa,
mas essa pessoa está sempre doente, está sempre assim, está sempre assado, né? E aí você começa a conviver e a perceber que é uma pessoa que não busca o amor dentro de si, não é? Que é uma pessoa que não busca se melhorar, que não busca estar com pessoas amorosas, com pessoas que lhe façam bem, não procura se modificar. Então, automaticamente a gente vai adoecendo, não é? Não é assim que funciona, gente. A gente não vai adoecendo. Às vezes a gente está com algum problema, a gente fica pensando tanto, tanto, tanto nesse problema que não dá dor de cabeça. Ou dá dor de cabeça, ou dá dor de barriga, ou dá dor no estômago, ou a gente começa a empipocar, ou aparece roxo na pele. Não é assim que funciona? Não somos nós que somos aí os detentores dos nossos próprios pensamentos? Então, nós é que temos que buscar a melhora. Então, quem Jesus curava, né? Que na realidade quem Jesus auxiliava, como ele diz, né? Que ele não curava ninguém, não é? Então, a todos. E Jesus cura o espírito, né? A vontade dele era de curar o nosso espírito, e até hoje né? E aí, o que é primordial? É a cura espiritual ou a física? O que vocês acham? Espiritual. É espiritual. Todo mundo Porque o concorda que espírito estando bom, a física automaticamente ela vai ficar boa também. É o que eu acho. Perfeito. O que acontece, né? E aí eu pergunto, aí eu falo para vocês assim, poxa, tá bom, nós estamos num núcleo espírita onde nós estudamos, deixa eu ir controlando o horário aqui, onde nós estudamos e falamos de Jesus, de amor, de caridade, enfim. E como é que a gente vai falar para uma pessoa que não acredita em Deus ou que não tem nenhuma religiosidade? Como é que a gente vai tentar auxiliar essa pessoa de que ela precisa cuidar do espírito, né? É complicado. É complicado. Então a gente começa a fazer o quê? A gente começa a interceder pelas beiradas, né? Aí quando a gente tem uma maior intimidade com a pessoa, a gente começa a pedir para a pessoa fazer coisas melhores, coisas que o corpo fique mais são, mais tranquilo, né? Que ouvir uma música, ou dançar, ou ver um filme, ou fazer um esporte, ou ficar meditando, enfim, N coisas, ou andar a cavalo, enfim, N coisas. A gente vai tentando ir pelas beiradas, né? Porque a gente sabe que a primordial é a espiritual, né? Porque a gente precisa estar mente e espírito ok, não é? Mas a pessoa que não acredita nisso, é importante que a gente vá devagar, que a gente consiga auxiliá-la na parte física, né? Porque a gente sabe que conforme ela vai se sentindo melhor, mesmo que ela não acredite, o espírito também vai se aliviando, não é? Porque a gente também tem que pensar dos dois lados, não adianta a gente só pensar no nosso nicho, tá bem? Então, o primordial é a cura espiritual, mas se a pessoa não acredita, a gente vai aí pelas beiradas tentando auxiliá-la nessa melhora física, tá bem? E aí, o que Jesus gostaria de nós, né? Aí ele fala assim pra gente, olha, meus filhos, meus irmãos, tem um componente aí, tem um componente que é um componente principal para o desenvolvimento de vocês. Então, Deus foi lá e falou, olha, Jesus, você será aí o co-criador da Terra, e aí existe um componente que é primordial e principal e condicionante para que para que a gente cresça, né? Tanto mentalmente, espiritualmente. Que componente é esse para que auxilie no nosso desenvolvimento? Que componente que vocês acham que pode ser? É o amor, Muito bem, quem respondeu? Thelma. Thelma, é isso aí, é o amor, tá? Então, assim, a gente consegue perceber que toda a estrutura das leis
de Deus, elas estão pautadas no amor. Tá claro isso, né? E o que é esse amor? Como a gente faz para, de fato, viver esse amor? Então, a gente precisa melhorar os nossos fluidos, a gente precisa melhorar os nossos pensamentos, que automaticamente a gente vai emanando através dos fluidos, o nosso magnetismo, boas coisas, boas energias, tá? O que mais? Para que a gente vire um ser integral. Então, o que é esse ser integral? É ter êxito no corpo, no físico, no espírito e na mente, não é? Então, eu coloquei esses 3 pilares para a gente poder ter um entendimento do que é um ser integral. Nós precisamos ter aí o êxito, né? O que é esse êxito? É viver dentro de nós Deus. Conseguir praticar dentro de nós e depois expandir as lições que Jesus nos deixou. Que aí nós conseguiremos, né, galgar passos maiores. E aí o que a gente precisa fazer? Deixar um pouco de lado o nosso egoísmo, deixar um pouco de lado a nossa vaidade, porque aí a gente vai conseguindo alimentar os nossos fluidos de boas energias. Vocês conseguem entender que o nosso corpo é uma máquina? E que se nós estamos com dificuldade em algum desses 3 pilares aí, as coisas elas vão caminhando de forma mais lenta e mais devagar? Nós Ô, temos... Karina, posso fazer? Pode, claro. Energia é igual a fluido? Uhum. É o fluido modificado, tá? Que aí no próximo semestre vocês vão aprender bastante sobre isso, tá bem? Então, é importante que nós tenhamos aí esses 3 pilares, olha, a mente, o corpo e o espírito, de forma integral e de forma equilibrada, né? Porque se nós não conseguirmos, ou se nós estamos aí pendentes de algum desses 3 pilares, é importante que a gente trabalhe esse pilar que está pendente, né? Que está mais tristonho, que a gente tem mais dificuldade. Procurar um médico da terra, procurar terapias, procurar algo para poder se melhorar, para poder dissolver essas mágoas, começar a aprender a perdoar, não é? Nós precisamos começar a aprender a perdoar, porque a gente perdoando, a gente vai alimentando o nosso coração de harmonia, de equilíbrio, né? Tentando viver em equilíbrio no nosso dia a dia, com o nosso corpo e com a sociedade. Então, tudo isso faz parte, tá? E aí, quando Jesus, né, veio até nós, Deus já sabia, né, que nós teríamos aí as 3 revelações, que foi Moisés, Jesus e o Espiritismo, e aí veio a revelação integral depois que Jesus veio até nós, né, que ele comentava muito que nós teríamos aí o advento da verdade, né? Lá atrás ele já falava, e a gente não entendia, né? A gente ficava, nossa, mas o que ele está falando, né? E aí ele comentava, mas vocês me entenderão no futuro vocês terão a explicação de muita coisa. E aí veio o Espiritismo, né? Que aí é uma revelação integral que a gente chama, que é a doutrina dos espíritos, não é? E aonde Kardec codificou, aí eu trouxe aí as obras básicas, né? Que nós faremos o estudo de todas elas aí. E aí vem, né? A doutrina espírita, vem o espiritismo, que trata da ciência, da filosofia, da religião e nos auxilia nas dúvidas, em todas as dúvidas. Tá com dúvida? É o que eu falo para todo mundo, tá? O que eu falo para quem já está na doutrina. Tá com dúvida? Leia o Livro dos Espíritos. Lá vocês vão ter todas as respostas para as dúvidas de vocês, tá bem?
Então, aí vem a revelação integral, que é a doutrina, que faz com que a gente, que nos traz o caminho, né? Nos traz o caminho de como seguir, nos traz o caminho falando assim, olha, a gente sabe que é difícil, mas vai para frente, olha para frente e segue. Tenta se melhorar, tenta aos poucos dissolver essa estrutura que a gente tem de que é tudo difícil, de que a gente arruma muleta, de que a gente não vai conseguir. Não, é possível. E a gente consegue, né? Então, o Espiritismo vem esclarecer para a gente tudo isso, tá bem? E aí, para que a gente não entre em desequilíbrio, porque nós precisamos ser um ser integral, né? Caso vocês vão tendo dúvida, vocês vão me colocando aqui no chat, tá? Ou abram o áudio, por favor. A gente fala da obsessão, que vocês vão aprender muito nos mediúnicos, tá bem? Então, o que é obsessão? Eu trouxe um pouquinho aí do conceito para a gente não esquecer, tá? Espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Então, o espírito tá lá, ele não tem a matéria, tá? Não tem esse invólucro material aqui que a gente chama. Ele tá lá e ele se afiniza com os nossos pensamentos, tá bom? Que ele identifica com o do encarnado. Então, eu tô lá com um obsessor que se identificou com os meus pensamentos. E ele conseguiu também enxergar na minha consciência, porque ele está em espírito e ele consegue enxergar, ele está em uma outra dimensão, e ele consegue enxergar de forma muito transparente o que eu estou pensando, ele se afiniza comigo. Aí fala aqui, identifica-se com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade, que aí começa o processo obsessivo. Ah, mas o espírita que está sempre trabalhando, que está sempre estudando, ele pode ser obsidiado? Ó, os 2 dedinhos. Sim, claro que sim. Não é porque somos espíritas que somos exceções à regra. Não existe isso. Eu acho Todos, que, todos nós podemos ser, dependendo do nosso pensamento. Diga. sim, eu acho que quando você é espírita, que você estuda, que você procura melhorar, eu acho que você é até mais obsidiado do que as outras pessoas, porque eu lembro que Chico Xavier, ele todo dia ele tinha uma tentação, alguma coisa. Eu Você abre o acredito que campo, seja né? isso. Porque aí eles ficam te perturbando para Sim, você errar, te você abre o cutucando. campo. E é muito engraçado, eu não vou falar muito, mas só para dar um exemplo para vocês, e tá cada vez mais tênue essa obsessão. Aí você fala assim, mas Karina, tênue? Como assim? Porque há uns anos atrás, sei lá, vamos colocar aí uns 10, 12 anos atrás, nós conseguíamos perceber de forma mais truculenta a obsessão. A informação, né? A intuição vinha mais pesada, as atitudes que a gente tomava eram mais ríspidas. Hoje, como a gente evolui, os espíritos também evoluem que estão desencarnados, eles só estão desencarnados, não é? Mas eles também estão reencarnando, não é? Então, os espíritos, estou falando aí de obsessão de espírito para encarnado, tá? Porque tem todos os tipos de obsessão aí. Vamos falar do indivíduo. O indivíduo, ele evolui, encarnado ou desencarnado. E quando ele está obsidiando, ele também evolui, né? Nos seus pensamentos, nos seus estudos e colocações. Então, hoje em dia, se você parar para pensar, traz, né, para a fotografia atual, é muito tênue. Eles sabem, na nossa, né? Porque eles sabem o que a gente pensa e o que a gente não fala, né? O que a gente não externa, fica só na consciência. É muito tênue. Peraí, a Karina? A Karina é um exemplo. A Karina é viciada em livros e ela não empresta para ninguém. Peraí, deixa eu começar a falar no ouvido dela aqui para ela emprestar para fulano, porque aí fulano sai lá, fulano eu sei que não vai devolver, que vai sumir com o livro. Essas coisas são coisas muito muito tênues. Você tá ali trabalhando ou tá conversando num almoço de família e de repente vem um rompante
de nervosismo que você não consegue identificar, e aí você vai e fala alguma coisa, né, para quem está ali. Então, é muito tênue. Por isso que a gente sempre tem que orar e vigiar, não é? E ainda mais nós que temos a compreensão, nós estamos com o nosso campo magnético aberto. E é aí que a gente precisa observar, tá bem? Vamos ver o que o pessoal falou aqui. A Lauren fala o seguinte: concordo, devemos sempre vigiar nossos pensamentos. A Ivy fala: então é uma constante na evolução, tanto nossa como na deles. Isso mesmo, porque eles só estão desencarnados, né, Ivy? Eles são iguais a nós, né? Não existe diferença. Só a matéria, né? O corpo físico. E um dia nós estaremos do outro lado, então não há diferença aí, tá? Em obras póstumas, o que eles falam sobre obsessão? Deixa eu ver aqui. Um tropeço da rua, abrimos a janela, é isso mesmo. Se a gente parar de vigiar, começar a ir por outros caminhos, gente, é como se fosse, eu digo que quando a gente começa a estudar e se aprofundar muito no espiritismo, e como vocês estão fazendo, todos nós aqui, a gente parece uma esponjinha catalisadora, sabe? A gente capta. Aí você vai caçar e captando, assim, e eles vão grudando. Então, assim, a gente precisa estar sempre atento e com pensamentos sempre positivos, né? A gente sabe que não é sempre, mas a gente tem que tentar ter e melhorar, tá bem? Em obras póstumas, eles falam o seguinte: quando um espírito bom ou mau quer atuar sobre um indivíduo, envolve-o no seu perispírito como se for um manto. Então ele abraça, né? Ele abraça o perispírito, interpenetrando-se os fluidos. Aí os fluidos se unem, né? Eles se solidificam, entende? Eles se solidificam do encarnado com o desencarnado, enfim, os fluidos de dois indivíduos, tá? Eles se solidificam. Interpenetrando os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois. Se confundem e o espírito se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade. Então, aí a gente cai, né? Não estamos vigiando, ou de repente eu não tenho religiosidade nenhuma, não acredito em nada, e aí de repente eu estou lá vivendo minha vida e começo a me sentir de uma forma mais esquisita, uma coisa assim que não é rotineira. Então, o que acontece? Como é que é esse processo? Como que funciona, né? Ele pega, e através dos nossos pensamentos, a gente emana esses fluidos, né? E quando a gente emana esses fluidos, a gente irradia esses fluidos, automaticamente o espírito capta. E quando ele capta, ele vem até nós. E aí acontece todo o processo obsessivo, tá bem? Aqui eu trouxe um pouquinho para ratificar a classificação, né, de obsessão, que a gente pode ter a obsessão, que é a subjugação. A possessão, ela não é usada mais, tá? Porque a possessão lá atrás, ela era utilizada como algo ruim, de pessoas que nascem ruins já. Eu trouxe até aqui o resumo, tá bom? Então, a gente fala o seguinte, a classificação aqui é a subjugação, né? É um estreitamento paralisando a vontade de quem a sofre. Verdadeiro domínio, pode ser moral ou física. Aí eu falo aqui, né? A possessão, sinônimo de subjugação, termo não mais adotado, porque a possessão a gente não usa mais, tá bom? Então, assim, a subjugação, ela já é um processo obsessivo já mais intenso, porque aí a gente já não consegue mais ter o nosso domínio. A gente não consegue mais ter o domínio dos nossos pensamentos, a gente não consegue ter o domínio do nosso corpo físico, tá? Quando vocês começarem a estudar nos próximos anos, vocês vão entender como é possível a ação dos espíritos para subjugar, tá? Nós também podemos fazer isso, todos nós, tá bem? Isso não é uma ferramenta, um artifício de espírito, tá? Nós também podemos fazer isso em vida com pessoas, não é? Então, é importante
que a gente saiba aí a diferença, né? Então tem aquela obsessão que é aquela mais clássica que a gente conhece, que a pessoa entra em depressão e aí começa a ficar triste, enfim, e já tem já a subjugação que já é mais severa. A pessoa já não consegue mais ter a independência dos seus pensamentos e do seu corpo, tá? Então aí ele fala aqui, né? É um verdadeiro domínio. Então, por que não mais a possessão é utilizada, né? O termo possessão. Porque implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, sendo que todos podem melhorar-se. Ou seja, não existe um ser que ele desde a primeira encarnação dele e até a última, no momento atual, ele será ruim. É um período. Nós temos períodos. Nós temos blocos, não é? Temos o início, o meio e o fim, tá bem? Implica igualmente a ideia de apossar de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo o que há é apenas o constrangimento, ou seja, o espírito na subjugação, ele não vai substituir o seu espírito. Não, não é isso, tá? Ele fala aqui, ele vai interferir para que você comece a ficar cada vez mais constrangido. Mas o espírito que está desencarnado não coabita o seu corpo encarnado e fica lá. Isso não existe, tá? O que ele utiliza são dos nossos fluidos negativos que já estão em encontro com os dele, e ele vai cada vez mais nos cerceando, cada vez mais vai ali convencendo, até o ponto que a gente já fica, né, no estágio de loucura. Então, isso está no livro dos médiuns, tá bom? No capítulo 23. Vamos lá, falar um pouquinho de Café com Espiritismo. O que traz a literatura, né, com relação à subjugação? Então, a subjugação pode ser moral ou corporal. A moral subjugada é constrangida a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata. É como uma fascinação. Então, a pessoa, ela não consegue ter o discernimento dos seus pensamentos e ela acredita que aquela realidade, aquelas ações que ela tá tendo, é uma verdade. Olha que interessante. É uma verdade. E a física? O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, né? Esses movimentos que pode ser o beliscar, ou né, o soltar o braço, ou querer levantar e você não conseguir, né? Ou querer se exercitar e comer alguma coisa você não conseguir. Então, tudo isso faz parte aí da subjugação física e moral. É muito importante que quando vocês identificarem alguém que esteja passando por esse tipo de condição, tentar auxiliar com muita oração, né? Tentar conduzir a pessoa para que faça terapias aqui, né, no plano físico, e que comece a fazer em paralelo um tratamento espiritual, né, porque é muito importante. Tem que ter aí os dois tratamentos, tem que ter os dois caminhos, tá bem? Então, é importante que a gente fique atento, porque às vezes tem alguém do nosso vínculo, do nosso meio, que esteja passando por esse tipo de situação, né, de uma subjugação, e a gente pode ajudar, não é? A gente pode ajudar se a gente não tem a intimidade, né, e a liberdade de poder orientar a pessoa, mas a gente pode ajudar com bastante oração, não é? Pedindo a Deus para que saia dessa condição ajuda muito, muito, tá bom? Isso está no livro dos no livro dos médiuns também, tá bem? No capítulo 23. E aí, no livro dos médiuns continua. Um homem que não era jovem nem belo e que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido, que é a subjugação, por uma força irresistível e pôr-se de joelho diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria, e pedia-lhe, e foi pedida em casamento. Então, ele nem conhecia a moça, e de repente ele se ajoelhou
e pediu essa moça em casamento. Então, causa, né, esses constrangimentos que a gente acaba passando quando estamos nessa condição, né, de subjugados, tá bem? Eu trouxe aqui, está na Revista Espírita de 1862, que é a história, não sei se vocês conhecem, tá? Que é a história da epidemia demoníaca na Saboia, ou possessos de Morzine, lá na França. Era um vilarejo pequeno, e eram pessoas que não acreditavam em nada, né? Não tinham uma religião, não acreditavam em deuses, não eram pessoas, eram indivíduos ainda, espíritos extremamente duros, enrijecidos, né? E com pensamentos bastante negativos. E aí todos eles viviam no mesmo local, nessa província aí, né? E aí o que acontecia, né? A cidade entrava em crise, que aí ele fala, né? Durante as crises, pronunciavam palavras obscenas, dão saltos prodigiosos por cima das mesas, trepavam em árvores, nos telhados, às vezes, profetizavam. Durante anos, essa situação se manteve. Então, era uma cidade em que todos, uma parte era obsidiada, outra parte era subjugada. Olha que interessante. Muito interessante isso, né? E aí, o que acontece, né? Essa pobre população ignorante de qualquer trabalho intelectual teria desconhecido as comunicações inteligentes dos espíritos, porque os espíritos superiores os auxiliavam, né? Mas era muito difícil, por mais que quando eles dormissem existia, né, o aconselhamento dos espíritos superiores, quando voltava quando acordava, voltava ao corpo carnal, ao corpo físico, né? Eles esqueciam o que tinha acontecido, sabe? Então, assim, eles eram espíritos muito endurecidos, aonde os espíritos superiores tinham que fazer trabalho de muitos e muitos anos, né? Que eles foram aos poucos. E aí eles falavam assim, ó, desconhecendo as comunicações inteligentes dos espíritos, ou antes nem mesmo as teria recebido. Tudo tem um fim e os sofrimentos devem fecundar. Eles passaram por um período, né? Nessa condição, até que as coisas foram melhorando. E aí eles falam assim, ó, em outros países como a Alemanha, mas principalmente no Oriente, ocorriam esses fenômenos lá atrás, né? Então, tinham essas cidadelas que aconteciam essas obsessões, essas subjugações, pelo fato de ainda as pessoas não conhecerem, né, Jesus, não é? E aí, quando veio Jesus, né, que aí ele fala assim, mestre, ao nascer na Judéia, sobre os traços de carpinteiro, a região havia sido invadida por legiões de espíritos malévolos, como hoje se apoderaram pela obsessão das classes sociais mais ignorantes. E aí eles começaram, né, a se alimentar de outras condições, de viver de outras formas, de outras maneiras. Os espíritos superiores conseguiram, né, aos poucos, foram ajudando e eles foram sentindo. E aí ele fala, né, Allan Kardec fala, né, na Revista Espírita, homem em breve virá expulsar novamente essa turba de espíritos impuros que se abaterão sobre a terra e reavivar a fé cristã, dando a sua alta e divina sanção às revelações consoladoras e os ensinamentos regeneradores do Espiritismo. Ou seja, gente, nada é para sempre. Foram fases que aconteceram nessas cidadelas, né? Foram fases em que as pessoas se sentiram obsidiadas, foram subjugadas. Então, não há mal que perdure para sempre. Uma hora as coisas vão se dissolvendo, as coisas vão melhorando, tá bem? Dúvidas até aí? Não? Vou seguir. Se tiver dúvida, é só falar. Ressurreições. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, a gente tem a história aí da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. E aí? Houve a ressurreição
nesses 3 casos? Sim ou não? Não. Não. Aê, Não, eu acho que não. eu Eu gosto acho que foi. assim. Diga. Eu acho que foi. Quem estava falando, a Eunice? Não, é porque caiu no questionário, eu lembrei. Hum, tem Então, pergunta no questionário que eu já não lembro mais, que eu passei para vocês. Diga. eu fiquei na dúvida no questionário, porque às vezes uma palavra diferente muda o sentido, né? Aham. Eu acho que eles eram catalépticos, não era isso? Vamos Eu ver? acho. Vamos ver. Eu não vou Vamos. contar a história, porque vocês já sabem dessas 3 histórias, né? Já leram no Evangelho, já leram em outros livros aí, livro dos médiuns, livro dos espíritos menciona, enfim. A Gênesis, enfim, toda a literatura aí menciona, né? Vamos lá. Conceito de voltar à vida após a morte. Eu, Karina, acabo de desencarnar, tá bem? Acabei de desencarnar. Eu vou voltar a Karina nesse mesmo corpo? Acho que não. Não, Não, né, gente? Ressurreição, tá claro, né? Ressurreição não existe. De amanhã ou depois. Eu ficar sabendo que os meus alunos, no Mediúnico 1, no Mediúnico 2, falar que ressurreição existe, eu vou lá e vou puxar a orelha de vocês. Por favor, não existe. O termo ressurreição que houve lá na época era porque naquela época que Jesus estava na Terra e até antes, quando a Karina desencarnou agora, já enterravam a Karina, entendeu? Não esperava o meu corpo esfriar, ver se de fato os meus batimentos tava tudo de fato sem vitalidade, sem vigor, e eu tinha de fato morrido. Não, morria, tinha uma síncope e simplesmente, bum, já enterrava, tá? Então, é por isso que quando as pessoas, e claro, a medicina não era tão tecnológica e não tinha tanto conhecimento ainda, né, como a ciência tem hoje, então as pessoas falavam que existia a ressurreição do corpo. Não, tá? Não era ressurreição. Vamos lá. Quais são as características? Estado de catalepsia, letargia ou desmaio com perda temporária de consciência, tá bem? Não é ressurreição, a pessoa ela ainda está viva, a Karina ainda está ali, mesmo que de forma, né, respirando assim bem fraquinho, os meus batimentos, os meus órgãos bem fraquinhos, eu estou ainda aqui, né? Eu ainda estou viva. Aí, letargia ou desmaio com perda temporária de consciência. Tudo isso eles consideravam na época que as pessoas passavam pelo processo de ressurreição, e não era nada disso, eram todas essas outras características aqui. As pessoas não tinham ainda deixado o corpo físico, a nossa parte orgânica, ela ainda estava viva, né? Não haviam métodos preventivos e o conhecimento para fazê-los, né? Porque a medicina e a ciência era muito precária na época. O sepultamento foi o que eu falei, era imediato, né? E o fluido vivificante de Jesus reanima os sentidos em torpor, que foi o que aconteceu com Lázaro, né? Lázaro estava lá na tumba lá, e aí Jesus só fala, abre, venha. Só o fluido de Jesus já emanou, já fez com que Lázaro acordasse daquela letargia lá e viesse de encontro a todos que ali estavam e os apóstolos, tá? Porque lembra que eu falei para vocês que Jesus, por ele ser um espírito crístico, o alcance dos pensamentos, do fluido, do magnetismo de Jesus era incalculável. Era não, é incalculável, né? A sutileza em demonstrar a existência do perispírito, elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico, cujo entendimento seria estudado com o advento do espiritismo, séculos à frente. Então, vocês viram que Jesus já estava ali, né? Que quando ele combinou com Deus de vir até a Terra, eles já estavam semeando
para a gente poder entender que na ciência existe um estado em que o corpo fica, em que parece que nós estamos mortos, mas a ciência vai estudando e vai descobrindo que esses estados de catalepsia, letargia, desmaios temporários, a gente ainda está com a parte orgânica viva, né? Então teve toda essa parte, todo esse ensinamento, já que Jesus estava colocando a sementinha ali para nós, para que a gente fosse estudando ao longo dos anos, né? Aí ele já foi falando, olha, existe aí, né? Existe um espírito e existe um corpo. Olha, tentem absorver um pouco mais desse conhecimento. O que que é esse corpo? O que que anima esse corpo? Como que é animado esse corpo, não é? Então, Jesus vai lá e coloca a sementinha no seu exemplo, tá bem? E aí, o que que a visão espírita fala, né? Em razão da poderosa vontade do Cristo e do seu excepcional magnetismo, Jesus permitiu que Lázaro retornasse à vida, reintegrando o seu perispírito ao corpo físico, porque ele estava bem aí, né? Ele estava lá letárgico, ele já estava, né? A sua pressão já estava bem baixinha, e com o fluido de Jesus, como ele tem um alcance muito grande, automaticamente é como se fosse um arrepio, né? E Lázaro volta. Fez voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispíritico ainda não se rompera definitivamente. Não é? Lembra que eu falei para vocês em uma das aulas, eu não sei se fui eu ou se foi a Mônica, tá? Que para a gente desencarnar, a gente tem vários fios que nos conduzem, né? A gente tem vários fios que nos entrelaçam. E o fio principal é o fio de prata, né? E para a gente desencarnar, né? Para a gente se desvincular da matéria, requer todo um processo, né? Precisa retirar todos esses fios que nos auxiliam aí no nosso dia a dia, que são parceiros com o nosso espírito, perispírito e matéria, né? Então, vai se dissolvendo aos poucos. Então, não é do dia para a noite, não é em 2 segundos. Demora, é um processo que, às vezes, tem pessoas que demoram 30 minutos, depende, né? Vai depender do nosso merecimento, da nossa condição, enfim, tá bem? E aí ele segue aqui, ó. Para os homens daquela época que consideravam morto o indivíduo desde que deixara de respirar, havia ressurreição em casos tais, né? Porque a gente não tinha naquela época o conhecimento, tá? É tudo que eu já falei aqui, é só para ratificar o que a visão espírita fala, tá bem? Dizem, havia 4 dias no sepulcro, o Lázaro, né? Há letargias que duram 8 dias ou até mais. Acrescentam que já cheirava mal e que o sinal era de decomposição, dado em que certos indivíduos a decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, havendo em tal caso cheiro de podridão. Acontece, não é? Acontece muito quando a gente... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade enfim, de frequentar hospitais, como eu já tive muita, então eu posso dar o exemplo para vocês. Principalmente em hospitais onde eram alas para pessoas, onde tem alas para pessoas que já estão passando por um processo apenas de, como é que eles chamam? Tratamento... Processo paliativo. Isso! Obrigada, Lauren, me fugiu a palavra agora. Paliativo, que é só esperando, de fato, o desencarne, né? Do corpo físico. Então, automaticamente, a gente vai entrando nesse processo a vitalidade, ela vai esmorecendo e a gente vai perdendo. É muito incrível isso em nós, né? No ser humano, como Deus opera de forma tão inteligente. É aos poucos, né? Aos poucos a gente vai percebendo a vitalidade da pele, o olhar, né? A cor, a gente vai ficando sem fome, enfim. Então vai acontecendo mesmo esse estado às vezes, tem pessoas que com muita medicação ficam com mau cheiro, enfim, isso acontece sim, tá? Aí aqui, ó, a morte só se verifica quando são atacados os órgãos essenciais da vida, não é? Então, quando os nossos órgãos essenciais aí, né? Coração, o pulmão, o cérebro apaga, aí sim, né? É considerado o desencarne, tá bem?
a morte, né? Porque o desencarne ainda existe a separação aí dos nossos fio condutores. Então, dizem, havia 4 dias, acho que eu repeti aqui, peraí. Lázaro estava em avançado estado letárgico, de coma profundo, sugestivo de morte do veículo físico. Então, ele já estava, né? Já estava quase se desligando. Se Jesus não tivesse reintegrado o espírito de Lázaro ao corpo, a desencarnação ocorreria de fato, né? E muito em breve, pois o veículo somático revelava sinais de decomposição. Então veio Jesus com o seu fluido e deu o quê? Um choque. Deu um choque anímico. Buf! Na hora que deu o choque anímico, o Lázaro reavivou e levantou e saiu lá da tumba, né? Aí eles explicam aqui, né? Jesus pronunciou 3 fases. Tirai a pedra. Quando ele fala de tirai a pedra, que é essa pedra aqui, ó, ele fala o seguinte: ninguém se ergue de um momento para o outro do túmulo da ignorância. Olha isso. Jesus fala, ai, Jesus, gente, Jesus era demais, né? Jesus era não, Jesus é demais. São frases tão simples e que têm tanto significado. Ninguém se ergue de um momento para o outro do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento. Ninguém dá um salto da cova do egoísmo para a catedral da abnegação. Ou seja, era o que a gente estava falando lá no começo da aula, né? A gente consegue virar a chave do dia para a noite? Sim ou não? Sim. Do dia para a noite a gente consegue sair desse egoísmo que a gente tem e no dia seguinte já não tem mais esse egoísmo? Isso. Não. Só se a gente quiser muito, né, ô Karina? Que Mas, nem Paulo fez, né? mas Foi aí um exemplo, né? é um exemplo, mas a gente está falando aí de Jesus, né? A gente tem que ter como exemplo Jesus. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Nós ainda estamos num estágio que a gente não consegue virar essa chave, entendem? Porque nós ainda temos enraizados dentro de nós algumas Os vícios, né? condições, sabe? A gente tem ainda enraizado algumas condições que ainda nos fazem, sabe, ficar endurecidos. A gente ainda tem. Então a gente não consegue saltar do túmulo da ignorância para o santuário do conhecimento, ou seja, para o amor, para o coletivo. A gente não consegue fazer isso ainda. Quando estivermos num outro estágio de consciência, aí sim a gente vai conseguir, tá? Aí ele fala assim, né? Tirai a pedra, e depois ele fala, Lázaro, sai para fora. E o que Jesus quer dizer? Tirai o entulho mental, que é o que eu acabei de dizer, que impede a visão dos magníficos panoramas da vida imortal. Ou seja, nós sabemos e temos a consciência de que a vida espiritual é a verdadeira vida, não é? A gente não tem essa consciência. Então, por que quando acontecem as coisas conosco, a gente fica tão endurecido? Se a gente sabe que nós vamos reencarnar, se nós sabemos que nós estamos aqui para perpetuar o amor, para poder aprender a melhorar, a gente precisa melhorar. E por que a gente não tira essa trava mental que a gente tem do nosso dia a dia e segue como Jesus está nos ensinando? Olha aí as pinceladas, né? As sementes que Jesus já estava ali colocando nos nossos corações, nos nossos pensamentos lá atrás, quando ele veio, né? Ele já estava disseminando a doutrina, ele já estava disseminando as leis divinas. E aí Emmanuel ratifica, né, o que Jesus diz. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. É um exemplo, né? Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. O que é o começar outra vez, gente? É a reencarnação, né? Então, a gente tem essa dádiva de poder viver novamente, né? E reviver os erros que a gente cometeu lá no passado e agora aprender e cometer outros erros, né?
e aprender. Então, a gente sai de um estado em que nós éramos mais imaturos, moralmente e intelectualmente falando, e nós começamos a ser, digamos que da infância, nós estamos agora adolescentes, né? Então, a gente começa agora na adolescência a começar a buscar mais conhecimento e tem né, aquela vontade de correr atrás, de mudar, de seguir. É importante a gente sempre olhar para frente, pessoal, para frente, tá? Dúvidas até aí? Não? Tomar uma aguinha. Vamos lá, então, que eu vou seguir aqui, ó. Jesus sobre a água. Então, o que a literatura espírita fala, e depois, ao final, tá? Eu dou aí a pincelada fina aí para vocês poderem entender, tá? Jesus sobre a água. Jesus, embora estivesse vivo, pôde aparecer sobre a água com uma forma concreta, estando distante do seu corpo. Porque Jesus, vamos lá, Jesus conseguia ter, lembra que eu falei para vocês? Através da sua superioridade como espírito, um espírito crístico, ele consegue administrar muito bem os seus fluidos, não é? Ele consegue ter toda um alcance, uma propriedade de como que funcionava o seu corpo quando estava encarnado, tá bem? Ele sabia qual era o alcance do seu fluido, do seu pensamento, do seu magnetismo. Então, ele conseguia, né, expandir o seu espírito até o lugar aonde ele quisesse, né? E sim, a ciência fala sobre essa questão do andar sobre as águas. Vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala aí, tá? Em mecanismos da mediunidade, fala o seguinte: Jesus produziu muitos fenômenos, considerados milagres. Milagres a gente já sabe que não existem, não é mesmo? Então, por isso que ele fala aqui, considerados. Porém, tais prodígios são plenamente explicados pelo Espiritismo, revelando que não aconteceu nenhuma derrogação das leis naturais. Senão, não faria sentido, né, gente? Jesus veio até nós e partir ser arbitrário às leis do Pai. Não faria sentido algum, né? Assim, no campo da fenomenologia física ou metapsíquica objetiva, identificamo-lo em plena levitação, caminhando sobre as águas. Que é possível que todos nós façamos isso, desde que estejamos num nível superior, que tenhamos aí plena consciência de como que funciona o nosso perispírito, como que são emanados os nossos fluidos, como que a gente pode utilizar o nosso magnetismo, como que está a nossa moral, a nossa parte intelectual. Tudo isso é um condensado aí para que a gente consiga atingir o êxito, tá bem? E aí, no Livro dos Médiuns, fala muito disso. Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Vocês farão o estudo dele nos próximos anos, mas se quiserem já começar a dar uma pincelada, fiquem à vontade, porque é um livro muito ciência, muito técnico, e é muito importante a gente saber dessas coisas também, tá? Fenômenos possíveis. O que o Livro dos Médiuns fala aí com relação a Jesus andar sobre a água, né? Pode ser aparição ou levitação. Eles também ratificam essa questão, tá? Então, aí eles falam assim, aparições. As aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades, tá? Então, eu tô lá, ó, com os olhinhos ali, ó, fechados, tá bem? Apresentam-se, em geral, sob uma forma vaporosa e diáfana, às vezes vaga e imprecisa, que fica, né? Nunca aparece os pés, né? E fica, às vezes é nítido, mais nítido, e às vezes não, fica mais distante. A aparição é quase sempre espontânea, né? E é muito rápida.
Para quem tem a vidência aí sabe disso, às vezes ela é muito rápida. E aí, ou quando você está mais concentrado, porque quando a gente não está pensando nisso, acontece de uma forma muito rápida. Estou falando para nós, eu não estou dizendo aí de uma pessoa como Divaldo, como Chico Xavier, né? Que eram extremamente aflorados, Chico extremamente aflorado nesse campo da vidência e Divaldo, né, um pouco mais. Então, assim, não estou falando de indivíduos assim, estou falando da gente aqui que está, né, nesse aprendizado, a gente está um pouquinho antes ainda, né? Então, a aparição é quase sempre espontânea, a princípio é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos pouco a pouco se vão desenhando. Então, é uma coisa assim rápida e parece um desenho animado, né? E aí eles falam da levitação. A levitação é o fenômeno pelo qual pessoas, animais ou coisas erguem-se do solo, elevando-se no ar a pequenas ou consideráveis alturas, com eventuais deslocamentos sem evidente causa física. Há casos em que a pessoa ou objeto levitado vai até o teto ou paira sobre as copas das árvores ou sobre a crista de montes. Para isso acontecer, deixa eu ver se tem aqui está no Espiritismo Experimental, tá? Deixa eu ver se fala aqui no Livro dos Médiuns, espera aí. Quando alguém ou um objeto é posto, está falando, em movimento, levantando ou atirado para o ar, não é que o espírito tome, empurre e suspenda como faríamos com a mão. O espírito utiliza de seu fluido, combinado com o do médium. Então, a gente tem, nós que estamos encarnados, nós temos o famoso, vocês já ouviram ou vão ouvir falar muito do choque anímico, né? Que é o nosso corpo encarnado, né? Então o espírito precisa desse nosso fluido mais materializado, né? Que a gente chama, para poder acontecer esse choque, né? Para poder acontecer essa física, né? Então aí ele fala, o espírito utiliza do fluido combinando com o do médium. Então, combina com o nosso, cria uma substância que é uma força propulsora, uma energia modificada, ou seja, é o fluido cósmico universal modificado que gera uma energia intermediária e própria para a realização desse fenômeno de levitação. Então, isso pode acontecer conosco também, tá bom? Claro que é uma questão de exercício, de se concentrar, de ter, né, também uma moral, né, mais equilibrada, melhor, termos boas condutas. Então, assim, é possível, né? Tudo é possível, desde que estejamos no caminho reto, né? E aí Kardec fala, né? É aparição ou é levitação quando Jesus anda sobre as águas, né? Ele fala assim, é difícil discernir se é levitação ou aparição. Há quem considere uma aparição, porque os discípulos falaram, é um fantasma. Então eles viram né? Eles viram o Jesus de forma esbranquiçada, né? Por outro lado, os estudiosos que defendem a hipótese da levitação afirmam que Jesus entrou no barco e lá permaneceu com os apóstolos. Então, ele foi e levitou. Mas não é, gente, vamos lá. Não se coloca nada em pedra, tá bem? É isso que aconteceu, tá? Não estávamos lá, isso é o que os espíritos nos trazem, que é permitido nos trazer, né? Que futuramente, daqui a uns anos, a gente vai poder entender o que aconteceu, tá bem? Dúvidas até aí, pessoal? O Karine, Roberto, fala de novo, fala. assim, o mágico, quando faz aquelas mágicas assim, tal, e a pessoa fica flutuando, o que é isso? Aí já é mágica, né? Aí é efeito físico mesmo, o Roberto. Eu não entendo de mágica, mas eles fazem efeitos materiais mesmo, não é nada dessa levitação que a gente está falando. Como é que o pessoal começa a ficar flutuando, essas coisas assim e Eu tal? não, dessa parte de mágica eu não entendo,
né? Eu não sei se eles usam corda, enfim, mas aí são efeitos do homem mesmo, tá? Para a gente poder acreditar que eles estão flutuando, né? Levitando, quando na realidade existe um efeito aí sobre toda esse espetáculo, tá? Vamos lá, que eu acho que vai dar tempo, hein? 9h30. Transfiguração de Jesus, olha lá. Jesus foi até lá no monte, apareceu para os apóstolos lá e Jesus estava lá embaixo, né? Jesus não estava ali com os apóstolos, ele apareceu para eles, até lá, olha lá. Então vamos ver o que é a transfiguração, né? 6 dias depois, tendo chamado da parte de Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo ao monte, afastado, e se transfigurou diante deles, né? Porque Jesus já sabia que ele o que ia acontecer com ele, né? O fatídico dia aí que a gente crucificou, que nós crucificamos Jesus. Então, enquanto oravam, né? Enquanto ele orava, o seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram brilhantes, luminosas e brancas, qual neve. E eles viram aparecer Elias e Moisés a entreter com a palestra. E aí, o que acontece, né? Ao mesmo tempo apareceu uma nuvem que os cobriu e uma voz partiu, fazendo ouvir essas palavras: Este é o meu filho bem-amado, escutai-o, né? Então ele veio, se transfigurou e falou isso para os apóstolos ali, né? Quando desciam do monte, ordenou-lhes ele que a ninguém falasse do que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse entre os mortos, não é? Então ele veio depois que ele desencarna, né? Ele se transfigura para os apóstolos aí, ele aparece para poder falar que ele está vivo, que a verdadeira vida é a vida espiritual, né? E aí vamos saber um pouquinho como é que funciona a transfiguração. Vocês estão percebendo que tudo é fluido? Tudo é fluido, fluido condensado, magnetismo, fluido modificado. A gente já está entrando na parte aí já dos fluidos, tá? Nas transfigurações, ocorrem modificações nas propriedades do perispírito, que se refletem no corpo físico. O fenômeno resulta... Deixa eu só desligar mutar aqui. O fenômeno resulta de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispíritica. Então, a gente tem o perispírito, Jesus também teve o perispírito dele do mesmo jeitinho que o nosso, da mesma forma, tá? Claro que o perispírito de Jesus era muito mais leve, muito mais transparente, né? Muito mais equilibrado, que se produz sobre o próprio corpo do vivo reencarnado. Algumas vezes, no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Então, Jesus foi lá, apareceu, para já mostrar para eles que é possível, né? Nós termos esse alcance espiritual, estamos em um determinado lugar e nos apresentarmos em outro lugar, né? É possível, porém requer muita disciplina, muito comprometimento, muito estudo, né? E muito merecimento, não é mesmo? Isso está na Gênesis, tá bem no capítulo 14. Vamos seguir aqui. Aconteceu 40... lá, o que eu já tinha dito para vocês. Aconteceu 40 dias antes da crucificação. É um fenômeno claramente explicado pela doutrina espírita, tendo como base as alterações ocorridas nas propriedades do perispírito, as quais se refletem no corpo físico automaticamente. Conforme a gente vai... a gente conversou com vocês, eu e a Mônica, em uma das aulas passadas, em algumas aulas passadas. Conforme a gente vai... Quando a gente reencarna, a partir do primeiro dia, a gente já vai perdendo a vitalidade, né? É natural, é orgânico isso. Então, a gente já vai ficando mais pro lado de lá do que pro lado de cá, né? E aí, quando a gente vai chegando mais próximo do desencarne, o nosso corpo, ele vai ficando mais, ele vai se sentindo mais livre, mais liberto, né? E a gente vai tendo a condição de fazer essa transfiguração, né? Quando, é claro,
de tudo que eu falei anteriormente. Merecimento, nossa condição moral, nossa condição intelectual, enfim, uma série de coisas que ainda, né, nós ainda não somos capazes, mas poderemos ser lá para frente, tá bem? Fala, Lauren. Karina, eu tinha uma pergunta meio tonta para fazer, mas eu Hum, fiquei muito pensativa sobre isso hum, e eu te perguntar, por exemplo, uma pessoa que ela está em processo de óbito, sei lá, no estado paliativo, internada já há dias e tal, e não desencarna, né? Tá naquele processo, né? uhum. De, do desencarne. E a família, por exemplo, já decidiu que essa pessoa vai ser cremada. E não tem, tipo, o mesmo conhecimento da espera e etc e tal. Eu imagino na minha ignorância que o plano espiritual, ele apressa esse desencarne, né, de uma outra maneira, esse desligamento, né, Aí para que depende, esse espírito não venha, né, a sofrer. então, aí depende do nosso merecimento, Lauren. Tem Entendi. situações e situações. Como a gente sempre diz, não dá para você escrever em pedra que aquilo vai acontecer, tá? Entendi. Depende do que aconteceu com a pessoa ao longo dessa encarnação, depende de em que circunstâncias ela chegou nesse momento, qual foi o histórico dela para ela estar nessa situação, né? E diante de familiares que não acreditam nessa espera, enfim, depende de uma Sim. série de coisas, né? O que a gente pode Entendi. fazer é, quando a gente Horário. passa, orar. Não tem. A oração, eu digo que é o melhor remédio. As pessoas falam, mas Certo. orar. Não, orar com vontade, orar com verdade, orar querendo que aquilo aconteça de melhor para a pessoa, né? E aí o nosso alcance, ó, vai que nem o alcance de Jesus. Oh, que beleza, hein? Né? Quando a Obrigada, gente tem a Karina. vontade de nada, quando a gente tem a vontade, a gente vai no alcance. Quando a gente tá com aquela vontade, com aquela intenção forte de querer fazer o bem, a gente faz que é uma beleza, não é? Então aí a gente traz as classificações de transfiguração, como que pode acontecer, tá bom? Como de natureza mediúnica, se um espírito imprime no médium mudanças fisionômicas, que acontece quando a gente está mediunizado, tá bem? Vocês vão entender isso lá agora nos próximos anos, tá? Ou de natureza anímica, que é o choque, né? Como aconteceu como aconteceu com o Cristo, né? Cristo estava ainda encarnado, então ele traz, né, esse alcance anímico, ele vai até onde as pessoas estão. Então ele fala assim, ó, a transfiguração de Jesus demonstra a grandiosidade do seu espírito, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. Ainda nós, réis mortais, não somos capazes de fazer isso, mas a ideia é que a gente reencarne cada vez mais, desenvolva cada vez mais e seguimos para o caminho da luz, né? E aí a gente vai conseguir exercer aí essas ferramentas que Deus deu para todos nós, né? E a gente vai aprender a conduzir, né? Só que a gente precisa ainda do merecimento, tá bem? A gente não pode esquecer que Jesus é um espírito crístico, tá? São consideradas variedades das manifestações visuais, fazem parte dos fenômenos naturais da transfiguração. Em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular capaz de dar à fisionomia a expressão muito diferente da habitual ao ponto de tornar quase reconhecível a pessoa. Quando a gente está mediunizado, acontece muito essa questão de mudança, né, de fisionomia. A transformação da aparência está fundamentada nas alterações perispirituais, tá? Isso está no livro dos médiuns, que vocês vão estudar bastante no próximo ano. É só uma pincelada, ok? De como que acontece aí o processo. Como que ocorre? Na situação de uma pessoa reencarnada, seu perispírito não se encontra livre, mas preso ao corpo físico. Nós, tá? Olha nós aí.
por ação do próprio encarnado, fenômeno anímico, tá? Que nós temos aqui a matéria, ou de um espírito comunicante, fenômeno mediúnico. O perispírito é envolvido por energias irradiantes, uma espécie de vapor fluídico, que se deposita sobre e ao redor do corpo físico, escondendo-o ou tornando-o invisível momentaneamente. O corpo físico fica como que mergulhado numa bruma. Quem conseguia fazer isso, ter esse alcance, eu não me recordo se Divaldo tem, tá? Mas Chico tinha isso, tá? Chico conseguia, aí ele estava lá trabalhando lá no centro espírita e às vezes ele ia de encontro com as pessoas, tá? Eu não me recordo agora se Divaldo consegue fazer isso, tá? Eu acho que não. E para a gente fechar sobre a transfiguração, tá? Com o Cristo, o fenômeno se revela sublime. É muito mais fácil, né? É muito mais rápido. A pureza do perispírito de Cristo é única, né? Permitiu que seu espírito lhe desse excepcional brilho. Então é por isso que ele brilha, né? Como o sol, por conta da sua pureza, né? E aí a gente vai falar um pouco o que significava, né? O conceito, que também são histórias que vocês já sabem, e que já tem aí o conhecimento. Quando Jesus ele acalma a tempestade, né? O que ele está trazendo de conceito, de aprendizado para que a gente traga para a nossa vivência, né? É uma passagem evangélica que tem dois enfoques: a ação de Jesus sobre os elementos da natureza, que todos nós podemos ter, né? Essa influência nos espíritos da natureza, e o valor da fé, né? O quanto nós acreditamos no Pai, o quanto nós acreditamos que vai passar, que é uma fase, que é um período, que nós precisamos entender o que está acontecendo no agora, para a gente poder tentar fazer um melhor para o futuro, não é? E acreditar que a vida ilimitada é a espiritual. E que estamos aqui de passagem, estamos aqui para aprender, para evoluir, não é? Então, quando ele traz essa passagem que ele acalma a tempestade, e os apóstolos estão bem morrendo de medo, né? E aí ele fala, homens de pouca fé, não é? Então, como está a nossa fé? Será que a gente está com a fé ok? Ou será que a gente tem fé quando as coisas estão indo bem? E quando as coisas começam a não andar por um caminho tão ok assim, como é que a gente age, né? Nas bodas de Canaã, o que Jesus quis trazer, né? Qual foi o conceito que Jesus quis trazer? Comparecimento do mestre com a sua família e seus discípulos numa festa de bodas, né? Com esse ato de presença que quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda parte, né? E não somente nos templos específicos para aquilo. Então, a doutrina que Jesus trouxe era para todos e continua sendo para todos, independente de onde estejamos, de quem somos, de quais são os nossos valores, convicções e tudo mais, tá? O vinho ali foi o bem da alegria com que desejou selar a existência do reino de Deus nos corações, porque naquela época se utilizava do vinho, né? E aí ele, através do fluido, ele fez com que multiplicasse, né? Mas o conceito é de amor. Vocês perceberam que todas as passagens têm o amor envolvido? Acreditem no Pai, acreditem em mim. Nós somos o amor. Nós somos o caminho para que vocês possam progredir, né? Da mesma coisa, do vinho, a multiplicação dos pães. Multiplicação dos pães e peixes. O mestre desejou gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Vamos ajudar uns aos outros, não é? E ensinou que os cooperadores do evangelho, perante a turba necessitada,
compete tão somente um dever, que é o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Ou seja, nós precisamos auxiliar uns aos outros, não é? É importante que a gente auxilie, tenha um olhar mais delicado para nós e para o nosso próximo. E que se estiver precisando de ajuda, e se nós pudermos ajudar, por que não, né? Através do amor, com essa ajuda ela não precisa ser a material, a gente já cansou de falar isso para vocês aqui, a gente vai falar muito ainda. Ela pode ser uma ajuda de um ouvir, de um olhar, de um abraço fraterno, de um estar apenas do lado e ficar em silêncio, né? E aí Kardec fala, né? Allan Kardec considera a possibilidade de ter Jesus eliminado a sensação de fome não por materialização dos pães, né? Então Jesus não foi lá e não multiplicou os pães como, né, a palavra. Esqueçam, a gente precisa aquilo que a gente falou, né? A palavra ela tem um significado, mas a gente precisa olhar, abrir o todo, né? Olhar mais de forma mais ampla. Para nós, multiplicar é pegar 1 mais 1 que viram 2, né? Então, além desse conceito original que nós temos como entendimento dentro do nosso vocabulário que é pequeno, existe uma história, existe um ensinamento por trás disso, né? Então, por isso que Kardec fala, ele não utilizou, de fato, da multiplicação dos pães de forma material, ele utilizou da sua irradiação, que foi dos seus fluidos, né? Energias magnéticas para conter a fome das pessoas que ali estavam. Olha que interessante. É muito interessante isso, né? A gente, quando fala de multiplicação dos pães, a gente já entende que Jesus foi lá e multiplicou, né? Quando, na realidade, ele utiliza desses fluidos para saciar a fome dos demais que ali estão. E aí, quando se fala da tentação de Jesus, tá? Eu pergunto para vocês, né? Qual o conceito da tentação de Jesus? Vocês sabem me dizer? O que vocês acham aí? Vocês já leram sobre isso? Qual é o conceito que traz aí a tentação de Jesus? Eu acho assim que foi uma forma de Jesus mostrar para nós que nós estamos sempre à mercê de tentações, que devemos saber que podemos ser tentados e ser firmes de não nos deixar tentarmos. Tá, vamos ver o que é? Vamos ver? Ah lá. Ele quis que a humanidade compreendesse que está sujeita a falir. A gente vai aprender no próximo semestre sobre quando o espírito cai, né? E que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações, porque ainda somos de natureza fraca, né? E impelidos a ceder. Então, a gente sempre tem um momento de ceder, né? No livro dos Espíritos, na questão 893, fala o seguinte sobre a tentação de Jesus. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A excelência da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, ou seja, eu não estou me sacrificando falando assim, eu vou fazer porque lá na frente ele vai fazer por mim. Não. Sem qualquer julgamento. Simplesmente nós realizamos o processo do bem, né? O que vai acontecer depois, né? A mais meritória é a que condiz nas mais mais desinteresse de intenção, né? A gente faz por fazer. Nós fazemos pelo fato de nos sentirmos melhores diante daquela atitude. Nós fazemos porque nós estamos emanando o amor ao próximo e gostaríamos que aquele indivíduo saísse dessa condição, né? É isso que Jesus traz com relação a essa questão da tentação, tá? Que ainda nós somos falhos. Porém, se entrarmos em disciplina, em compreensão, se conseguirmos
ter atitudes boas, salutares, que façam bem para nós e para o nosso próximo, a gente vai conseguindo dissipar essas tentações que nós temos, que a todo momento nos chega aos olhos ou aos pensamentos, né? Os nossos vícios. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo dissipar tudo isso, né? E quanto à aparição de Jesus, depois que ele desencarna, né? Jesus aparece e desaparece instantaneamente. Penetra numa casa, a portas fechadas. Em Emaús, conversa com 2 discípulos que o não reconhecem e desaparece repentinamente, que ele vai de forma diferente, né? E aí fala assim, ó, acha-se de posse desse corpo fluídico, etéreo que há em todos nós. Em todos nós, tá bem? Todos nós temos a mesma estrutura que Jesus, quando veio até nós, tá? Corpo espiritual, perispíritico e corpo material. Corpo sutil, então vamos lá. Acha-se de posse desse corpo fluídico etéreo que há em todos nós. Corpo sutil, que é o invólucro inseparável de toda a alma, e que um alto espírito como o seu sabe dirigir, modificar, condensar, rarefazer à vontade. E a tal ponto o condensa que se torna visível e tangível para aqueles que o assistem, né? Então, por conta dessa superioridade de Jesus, por ser um espírito crístico. Então, ele consegue ter esse alcance, né? Ele consegue fazer essas aparições como se ele estivesse encarnado, tá bem? Jesus aparece e desaparece instantaneamente, eu já coloquei aqui. Opa, estou voltando para trás? Peraí. Vamos lá. Nas parábolas e ensinos de Jesus, no Caibar Schutel, ele fala o que sobre isso, né? Sobre essa aparição de Jesus, né? O que ele diz aqui para nós? As aparições diárias de Jesus haviam abrasado seus corações e seus suaves e edificantes ensinamentos cheios de mansidão e humildade. Tinham exaltado aquelas almas, elevando-as às culminâncias da espiritualidade, saneando-lhes o cérebro e preparando os vasos sagrados para receber os espíritos santificados pela palavra. Vocês perceberam como Jesus vem para poder mostrar que quando chegar, ele está colocando a sementinha, né? Porque aí quando vem o Espiritismo falar sobre tudo isso, nós já estamos com a terra arada, né? Os nossos pensamentos, os nossos corações, já não é uma coisa nova, né? A gente já viveu isso de forma diferente em outras encarnações e já está gravado nas nossas consciências. Então, aí vem o Espiritismo para poder ratificar tudo que Jesus fez, né? Ele diria, mas com ampla liberdade de ação. Viria observar o movimento que se teria de operar entre as ovelhas desgarradas de Israel, as quais ele queria reconduzir ao sagrado redil, né? Trazer a gente para o bem, vem para cá, vem no meu nome, me segue que vai dar tudo certo. Deveriam os discípulos identificar-se com o Espírito e conhecer o Espírito de verdade, para com os justos motivos anunciar às gentes a nova salvação que libertá-las-ia do mal. Então ele veio, ele apareceu para os apóstolos falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém estará com o Pai se não vier por mim, não é? Então, a gente sabe o caminho, é só seguir, né? A gente tem que começar a olhar para frente. Desaparecimento do corpo de Jesus, aí fica uma incógnita, né? Jesus teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que se assinalaram à existência, tá bem? As suposições são diversas, mas ninguém pode afirmar até hoje o que de fato ocorreu com o corpo físico de Jesus. E o que de fato importa é que Jesus está em nossos corações e cada vez mais em nossos pensamentos. O que aconteceu com o corpo físico dele é um detalhe, não é mesmo? O que vale é toda essa lição
que ele nos deixou, é todo esse conhecimento que Deus nos trouxe dentro da nossa consciência com as leis divinas e com o amor. É isso que importa para que a gente possa seguir evoluindo. Tá bem? E aí? Deixa eu parar de gravar.